bonitas e bonitos, sejam bem-vindos ao nosso canal AS Transforma. Olha, se você ainda não está inscrito no canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho. Eu sou a Profa Tamara e aqui a gente conversa sobre questões relacionadas ao serviço social, tá? SUAS e SUS, principalmente. Então hoje a nossa conversa vai ser sobre território, tá? Vamos começar então a nossa aula aqui mencionando um pedaço do rap Sabotagem, um lugar bom. Do ano 2000 para frente, homens do passado pensando no futuro, vivendo no presente. Há três tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece e nós que faz acontecer. É o que o Sabotagem fala. É muito interessante pensar sobre isso, porque os que imaginam o que acontece, às vezes, são as pessoas que estão lá na academia, muito distantes do território, mas estão imaginando o que acontece. Tem algumas pessoas que não sabem mesmo o que acontece, né? Estão à margem ali, elas vivem em outra realidade, elas não entendem muito bem como que se dá o território vulnerável, né? As favelas, as comunidades, etc. E aí ele fala, e nós que faz acontecer. E aí é interessante pensar o território sobre essa lógica de o que o território tem que a gente não tem, sabe? Porque muitas vezes a gente, enquanto técnico, né? Eu sou técnica da assistência social, a gente pensa muito sobre o âmbito das vulnerabilidades desse território. A gente tem que pensar, não estou falando de potencialidades, eu estou falando de resistência. A gente tem que pensar nas resistências desse território, né? Nas histórias de vidas dessas pessoas. E aí vou me amparar para conversar com vocês sobre território em Discoga, que é uma estudiosa, né? Sobre os territórios. E eu gosto muito dela. E aí vamos lá pensar então em território. Pensar em território, gente, é pensar em algo, né, que dentro da assistência social começou a partir de 2005. Tá? Então, essa centralidade no território, na matricidade sociofamiliar, isso tudo representa um paradigma de mudança, né, dentro da área da assistência social. Destacando-se os equipamentos dos CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que está localizado na Proteção Social Básica. Por quê? Porque esses equipamentos estão lá no território vulnerável. Então, assim, é um equipamento e uma equipe que tem uma leitura da realidade muito profunda, que tem uma leitura da realidade diferenciada mesmo, porque está lá dentro, né? Então, consegue ler essa realidade melhor. E o que faz, né? O que tem aí de potencialidade em se ler melhor a realidade, entender o território em que se trabalha? Para começar, a gente planeja melhor. Porque se a gente entende o território, a gente planeja melhor as nossas ações. A gente consegue monitorar melhor a rede de serviços, né? Isso tudo está dentro da vigilância socioassistencial. E aí também a gente rompe com alguns estigmas dos territórios, assim. Então, a gente sabe que alguns territórios são estigmatizados mesmo, né? E aí, quando a gente vai lá para atuar dentro daquele território, a gente consegue visualizar relações de solidariedade, comprometimento entre os vizinhos, respeito dos mais velhos. É algo que eu vejo muito trabalhando em territórios vulneráveis. Não sei você aí, mas eu vejo que, por exemplo, isso é algo que muitas vezes uma comunidade tem e um centro de uma cidade não tem. Então, assim, a gente tem que pensar no território também sobre o aspecto do que aquele território tem e que eu não tenho no meu território. Então, muitas vezes, a gente que mora ali num bairro mais nobre, né, e etc., a gente não tem essa solidariedade entre os vizinhos. E um território vulnerável tem muita solidariedade, tem muito senso de comunidade, né? Então, é pensar nessas potencialidades também pela lógica da resistência. Essas pessoas são resistentes. E aí, gente, vamos lá, para pensar o território, o que eu tenho que lembrar, o que eu tenho que levar em consideração, né? Eu acho que, de início, é levar em consideração que os conhecimentos são diferentes, né? Não existe um conhecimento ou um saber melhor do que o outro. Os conhecimentos do território, das pessoas que ali vivem, também são importantes. Não é só o conhecimento da academia que é importante. E nem sempre o conhecimento da academia é melhor
do que o conhecimento do território. São saberes diferentes e são saberes que se complementam. Então, é valorizar o saber desse usuário que você está atendendo lá na ponta, tá bom? E aí, ó, território na assistência social. Eu vou espelhar para vocês a tela, tá? Para a gente poder fazer uma mini aula aqui. Então, vamos lá. Ó, quando eu penso no território dentro da assistência social, eu penso nisso aí. A demanda para os serviços, né? Benefícios socioassistenciais, eu penso na necessidade de proteção social, eu penso nos riscos e vulnerabilidades, eu penso na oferta da política, eu penso nos serviços, nos benefícios, nos programas e nos projetos. Penso mais do que isso, tá? Mas isso aqui é um resumo. E aí, quando a gente fala em vulnerabilidade e riscos do território, a gente parte para quê? Para a leitura do tráfico do entorno, da insuficiência de renda daquelas pessoas, das relações familiares fragilizadas, das pessoas sem condição de assegurar sua subsistência. A gente percebe outras dimensões de vulnerabilidades, né? A vulnerabilidade não é só econômica, temos vulnerabilidades relacionais. E aí a gente percebe também a presença de pessoas incapazes ou capazes. Então, aqui a gente focou muito na vulnerabilidade, mas a gente tem que pensar também nas potencialidades, tá bom? E aí, o conceito de território está intimamente ligado ao conceito de vigilância e faz parte das diretrizes estruturantes do SUAS. Então, dentre as diretrizes estruturantes do SUAS, a gente menciona territorialidade, controle social, participação popular, matricialidade sociofamiliar, descentralização, primazia da responsabilidade do Estado. Tudo isso faz parte das diretrizes, tá? Então, pensar território é pensar sujeitos e sujeitamentos, é pensar territorialidades, é pensar articulação do tempo e do espaço. E essa construção do conhecimento, como eu já disse para vocês, não é só do conhecimento acadêmico ou conhecimento do técnico. O técnico, ele não é o detentor do saber, né? Ele tem que entender que o conhecimento daquele usuário também é importante, tá? Então, quando você for fazer seu atendimento aí no SUAS e em qualquer equipamento, pensar em não fazer esse atendimento de forma verticalizada, mas de forma horizontal, né? Valorizando o outro, valorizando o que o outro está te trazendo, né? Não é só o outro que vai te escutar, você também vai escutar ele, tá? E eu indico para vocês que querem aprofundar nessa temática do território, pesquisarem sobre a Universidade da Periferia. Ela fala sobre um conceito bem interessante que é dos sujeitos quebrados. E aí eu vou falar desse conceito para a gente finalizar essa mini aula aqui sobre território, tá? Quem são os sujeitos quebrados, baseado na pesquisa dessa universidade? Sujeitos quebrados são sujeitos de trajetórias quebradas. É a presença de jovens periféricos nas universidades que são permeadas de imprevistos, né, e improvisos. É a falta de trabalho, é a casa barulhenta para se estudar, é o cansaço físico, é a frieza da universidade com a falta da cor de pele dos pares. E aí, muitas vezes, essas pessoas, esses jovens, eles percebem que as universidades não foram feitas para os pobres. E faz-se necessário reformular uma nova ciência, conforme Discoga fala. E eu gosto muito disso porque eu sou uma pessoa que já morou na favela. Hoje em dia não moro mais, moro num condomínio fechado, então são dois extremos. Mas a gente, quando já passou por essa vivência da favela, da vulnerabilidade social, da privação, a gente consegue entender melhor esse território e consegue articular melhor esse território, consegue intervir melhor nesse território. Então, eu acho que é muito positivo que estejamos tendo assistentes sociais que vêm de uma classe vulnerável, porque historicamente o serviço social ele é formado por pessoas que vieram de uma classe talvez melhor. E aí a gente está mudando isso, né? Então a gente está começando a ter pesquisadores e pessoas que vêm atuar nessa realidade e que já viveram nessa realidade ou que vivem nessa realidade. Então tem um olhar muito mais empático. Quem fala isso é Discoga e eu acho que isso vai fazer grande diferença nas pesquisas, porque muitas vezes a pesquisa acadêmica está dissociada e distante da realidade do território, que as pessoas vão pesquisar, mas elas não se propõem a ir lá no território, vivenciar aquilo, fazer uma pesquisa etnográfica, né?
realmente morar naquele lugar e experimentar o que aquelas pessoas experimentam. Então é isso, viu, gente? Para terminar a nossa aula não adianta me intimidar, eu sou cria da favela. É uma citação. E as favelas nem sempre são um problema. Às vezes as favelas podem realmente ser uma solução e a gente tem muito a aprender com as comunidades. Não é só vulnerabilidade que tem lá, não é só pobreza que tem lá, não é só miserabilidade que tem lá. Lá tem muita história, lá tem muita resistência, lá tem muita luta e que a gente possa ver por esse lado também, quando a gente estiver intervindo, tá? Se você é técnico de CRAS, CREAS e tem medo de estar neste território, se movimentar neste território, você tem que repensar a sua prática profissional, tá bom? Porque a prática profissional do SUAS, ela é muito perpassada pelos vínculos. Então, é muito importante que a gente tenha vínculos com usuários, tenha vínculos com os líderes comunitários. Se a gente conseguir estabelecer esse vínculo, a gente consegue trabalhar melhor. E aí, para estabelecer esse vínculo, você não pode ter medo ou se achar superior, tá? Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês. Beijo, tchau, tchau, até a próxima aula. Se inscreve aí no canal, hein? Não esquece de se inscrever e dar o curtir se você gostou, tá bom? Tchau, tchau.